Vamos analisar agora, pessoal, a estrutura de Gênesis 1 e 2. Primeiramente, ao lermos os 2 capítulos iniciais de Gênesis, percebemos que existem 2 formas de se narrar a mesma história. Em Gênesis 1:1 a 2:3, temos a forma tradicional estruturada em termos de dias, onde o ser humano é criado apenas no 6º dia, seguido do 7º, que é o Shabat divino. Já na narrativa que vai do capítulo 2, versículo 4 a 25, temos uma outra forma de se contar a mesma história, tendo agora o ser humano como personagem principal da narrativa. A diferença é bem perceptível. Deus é referido apenas como Elohim em Gênesis 1:1 a 2:3, ao passo que a partir de Gênesis 2:4 a 25, o substantivo Elohim é acrescido do nome pactual de Deus, Yahvé. Esse Elohim criador é chamado de Yahvé Elohim. Nós sabemos que o tetragrama Yahvé é o nome pactual de Deus, conforme nós temos revelado lá em Êxodo 3:14. Para Israel, o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que escolheu e redimiu seu povo Israel por meio da aliança feita com eles. O Bill e o Kim também vão dizer o seguinte: embora isso não pareça muita coisa em nossa linguagem, Yahvé Deus é o nome pessoal de Deus, que significa uma relação íntima e de aliança, enquanto Deus é o Deus de poder que criou todas as coisas, ou seja, Elohim. Por causa dessas diferenças, os 2 textos foram chamados de relatos distintos da criação, e houve um intenso debate capitaneado pelas escolas mais liberais de pensamento em classificar e separar seções de Gênesis segundo o que se convencionou chamar de hipótese documental. E baseado nessa forma de pensamento, Gênesis 1:1 a 2:3 seria de redação eloísta, por causa do uso de Elohim, e Gênesis 2:4 a 25 seria uma redação sacerdotal, por causa do seu caráter litúrgico. Entretanto, essa análise no prisma da hipótese documental é algo bem complicado e que já vem sendo refutado há muito tempo. O mais sensato, entretanto, seria ler esses 2 conjuntos de narrativas como um único bloco que direciona a atenção do leitor por 2 perspectivas diferentes, porém complementares. Em Gênesis 1:1 a 2:3, nós temos a ação soberana de Elohim na criação, onde tudo é preparado para a criação dos seres humanos, ao passo que em Gênesis 2:4 a 25, nós temos o texto governado pelo sujeito Yahvé Elohim e a atuação dos seres humanos como seus co-regentes. Ou seja, atores que têm um relacionamento especial com Deus e que, junto com Deus, governam a criação. Em segundo lugar, podemos rapidamente lidar com uma problemática da narrativa das origens relacionados à cronologia. Se levarmos em consideração que a estrutura reinante de Gênesis 1 a 2 não é a descrição de como Deus criou todas as coisas, mas sim para qual finalidade, ou seja, função dessa criação, a questão dos dias, se são literais, simbólicos, metonímicos, perde um pouquinho a sua relevância. De forma nenhuma, nós estamos com isso negando a literalidade desses 7 dias da criação. O que devemos levar em conta é que provavelmente nós não conhecemos o sentido que esses dias têm. Nas palavras de Ian Provan, o foco central dessa narrativa é a ênfase sobre a importância dos seres humanos em relação à criação não humana que está à disposição da humanidade, mas ainda não operante sem que a humanidade esteja lá. Em terceiro lugar, nós devemos notar um fato interessante em relação à estrutura de Gênesis 1:1 a 2:3 em relação à estrutura de Gênesis em geral. Os 50 capítulos de Gênesis estão cuidadosamente estruturados na fórmula Ele Toledot. Ou seja, esta é a Gênesis, que ocorre pelo menos 11 vezes em Gênesis. Segundo Tramper Longman III, o uso da fórmula Toledot, gerações, indica para um impulso histórico, ou seja, uma narrativa de fatos históricos progressivos. Note que a seção inteira de Gênesis 1:1 a 2:3 precede a primeira ocorrência desta
palavra desta expressão em Gênesis. Assim, podemos compreender que Gênesis 1:1-2-3 é um grande prólogo que termina com o desfecho do sábado. Ainda seguindo a observação do Tramper Longman III, a função da história contida em Gênesis é prover um prólogo de fundação para a nação de Israel e a transmissão da lei no livro do Êxodo. E essa história reconta como Deus escolheu Abraão e guiou a sua família como seu povo especial. Em quarto lugar, a maioria dos estudiosos em Gênesis organiza a narrativa desse prólogo seguindo a estrutura regida pela expressão tohu vavohu, ou seja, sem forma e vazia. A criação divina poderia ser resumida na ideia de dar forma e preencher, revertendo um cenário de caos primevo. Quanto à questão do caos primevo e das suas razões, Gênesis elegantemente se cala. Gênesis aponta para a direção de que tudo que foi criado em Gênesis 1 e 2 foi ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Entretanto, não se nega a existência de alguma realidade criada antes até de Gênesis 1, em um tempo e sob condições que totalmente nós desconhecemos. O porquê do caos, não sabemos. Mas o que sabemos é que Deus reverteu esse cenário devastado, dando forma e preenchendo o cosmo de acordo com a sua livre vontade. É interessante notar que mitos mesopotâmicos como o de Enuma Elish nos narram sobre uma grande batalha entre Marduk, o deus mor babilônico, e a deusa Tiamat, que é dividida em dois a fim de formar o céu e a terra. É nessa batalha que todas as coisas são criadas segundo a mitologia babilônica. Algumas tradições cristãs localizam, por exemplo, a queda de Satanás e a sua consequência nefasta para a ordem pré-criacional. Mas a verdade é que não sabemos explicar esse caos primevo. É a partir desse caos, entretanto, que Deus coloca em ordem o universo. E de forma diferente das mitologias orientais, em que os próprios deuses vêm à existência como fruto do próprio caos, o Deus de Israel demonstra ser soberano sobre toda essa condição totalmente desconhecida. Esse caos, onde a terra era sem forma e vazia, e onde havia trevas sobre a face do abismo, é transformado por Deus em algo que foi considerado como bom, e com a criação do ser humano, muito bom. Por fim, os atos criativos de Deus são sempre introduzidos pela fala divina. Aliás, é uma marca distinta do Deus de Israel em relação a todos os outros deuses, ou seja, Yahvé é um Deus que fala. Temos em Gênesis 1:1-2-3 a divisão de cada dia dentro da qual os atos criativos de Deus são introduzidos pela forma do discurso divino. Vayomer Elohim, disse Deus. Segundo Walter Brickman, Yahvé causa a existência por pronunciamento. A imagem é de um soberano poderoso que proclama um decreto do seu trono ou emite uma ordem, e ao mesmo momento em que são expressas, as coisas são feitas. Esse ato criativo é justamente aquele que põe fim à situação de caos misterioso em Gênesis 1:2. E, portanto, dentro do relato de Gênesis, esse poder real divino é evidenciado pela repetição à exaustão dos discursos reais introduzidos pela expressão "e disse Deus". Segundo Von Rath, o ato de dar nome significava, acima de tudo, o exercício de um direito soberano. Quando Deus cessa de falar, esse que é o descanso, onde não há mais nenhum ato criativo direto de Deus. Então cessa a atividade criativa de Deus, mas é nesse ponto que começa o reinado do ser humano sobre a terra.